Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que trata dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus. Estaremos com você durante 15 minutos, através de um diálogo esclarecedor e consolador à luz do Espiritismo. Hoje abordaremos o tema Alegria de Viver, cuja bibliografia encontra-se no descritivo desse vídeo. Recebemos com carinho nosso irmão Jefferson Quadro, já há algum tempo trabalhador do movimento espírita na Serra Gaúcha. É um prazer dialogar contigo, Jefferson. Seja bem-vindo. Olá, Vanderlei. Boa noite também a todos os amigos e amigas que nos assistem pelo canal do YouTube. É um prazer poder estar com vocês aqui mais uma vez. Esperamos que tenhamos momentos bem proveitosos e agradáveis. Legal. As entregas que a vida nos dá não são de relação divina, e sim de nossas ações e vibrações de pensamentos. A alegria de viver se encontra em como interpretamos os acontecimentos do dia a dia. Tentemos seguir o lema de Suri Calda Schubert, que ela dizia: ama, trabalha, espera e perdoa. Jefferson, atravessamos um período de grandes dificuldades, onde a vida muitas vezes parece vazia e sem sentido. Como podemos buscar a inspiração divina a fim de despertar os instintos nobres que encaminham o homem para o bem? Sabe, Vanderlei, que vivemos um momento que é bem complicado, né? Não precisa nem explicar. Todo mundo passa pelas suas lutas, todo mundo tem as suas dificuldades, e envoltos nessa atmosfera tão difícil e tão desgastante, muitas vezes a gente perde o rumo, né, e não sabemos o que fazer. E remetendo essa situação para o nosso tema, alegria de viver, é importante que nós aprendamos a desenvolver a habilidade de ver que na nossa vida, além das dificuldades, das dores, do ambiente hostil, existem muitas coisas boas. E existindo essas coisas boas, é preciso que nós nos apeguemos a elas, demos importância a elas, a fim de que nós possamos trazer essa alegria à nossa vida e possamos ter essa alegria de viver. Como é que se faz isso? Primeiro, a gente precisa se apoiar em algo que é muito importante, na verdade, é indispensável às nossas vidas, que é a fé. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, e também nas obras complementares da doutrina espírita, inúmeras mensagens, inúmeros textos, inúmeras obras completas que trabalham essa circunstância da fé nas nossas vidas, a fim de que nós possamos nos apoiar nessa força íntima que cada um de nós tem e que existe em estado latente na maioria de nós, para que nós possamos, apoiados nessa fé, encontrar a força para seguir nas nossas lutas, encontrar o ânimo para seguir perseverando, encontrar a disposição para fazer o melhor que estiver ao nosso alcance e também, em paralelo a isso, indo de acordo com aquilo que Jesus nos ensina sempre, ajudar as pessoas à nossa volta. Nós precisamos pensar em nós precisamos pensar no próximo e precisamos lutar contra tudo aquilo que está na nossa volta. Tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que gera dor, tudo aquilo que gera dúvida e medo. E como é que a gente faz para viver assim? Então, a fé é esse caminho. E aí a gente dá um passo atrás, Vanderlei, e começa a analisar, o que é a fé? O Haroldo Dutra Dias traz, num dos vídeos que tem dele na internet, olha que não são poucos, mas tratando especificamente da fé, o Haroldo Dutra Dias nos faz uma comparação que é bem legal e bem interessante,
que ele diz que normalmente a gente tem a fé como algo sinônimo a acreditar, né? Então, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Eu tenho fé em determinado santo, eu acredito naquele santo. Eu tenho fé no meu médico, eu acredito no meu médico. Mas o Haroldo nos diz que fé é muito mais do que acreditar. Fé é ter certeza, é ter, estar convicto e não ter dúvida nenhuma. E normalmente eu trago um exemplo para conversar e entender a fé, que é um exemplo bem prático e simples de entender e que todo mundo já passou, né? Tem uma experiência que é natural acontecer com todos nós. E eu pego, por exemplo, as crianças, né? Uma criança bem pequena, quando está caminhando na rua e precisa atravessar uma rua que ela está na presença dos seus pais, como é que a criança age para atravessar a rua? Ela dá a mão para o pai, para a mãe, e ela olha para frente. Ela não olha para os lados. Ela não vai cuidar se tem carro vindo ou não. E não é por displicência, é por confiar nos pais. A criança tem a convicção, tem a fé de que os pais vão levar ela de maneira segura lá para o outro lado da rua. E assim é que nós deveríamos agir de acordo com a fé. Ter essa convicção, não ter dúvida nenhuma, e seguir lutando, largar as nossas vidas na mão de Deus para que Ele venha nos ajudar de acordo com o que for possível, lembrando que Deus não pode fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer, nós temos as nossas responsabilidades, nós precisamos lutar, nós precisamos aprender, nós precisamos desenvolver a nossa inteligência, mas Deus está sempre por perto nos ajudando. E tendo essa fé, essa convicção, essa certeza, fica muito mais fácil a gente lutar. E trazendo isso também para a doutrina espírita, né, lembrando que Kardec nos deixa bem claro, através das obras do Pentateuco, que nós somos espíritos eternos. A morte do corpo físico é simplesmente uma transição, porque o espírito não morre. E o espírito não morrendo, não existindo essa morte, sendo somente uma mudança de plano, nós precisamos levar em conta que tudo aquilo que eu faço hoje vai ter as suas consequências no amanhã, da mesma forma que o hoje é uma consequência do ontem. E nós precisamos estar convictos dessa necessidade, dessa realidade, a fim de que, através dessa situação, nós venhamos nos esforçar cada vez mais por procurar fazer as coisas de uma maneira melhor, de uma maneira mais sadia, de uma maneira mais saudável, e procurando levar em conta sempre tudo aquilo que é uma real necessidade para nós. Então, entender a vida como algo muito mais amplo do que aquilo que os nossos sentidos físicos nos podem permitir ver, né? Permitir sentir, permitir ouvir. Nós precisamos ter essa visão mais ampla. E aí sim, Vanderlei, tendo essa visão mais ampla, fortalecendo-a com a nossa fé, tendo a convicção no amor de Deus e na ajuda que Ele nos dá, nós vamos começar a ver as dificuldades de uma maneira diferente, vendo-as de cima e não de baixo ou do mesmo olhar, entendendo que essas dificuldades são muito menores do que nós podemos imaginar, e aí sim nós vamos ter essa alegria de viver, nós vamos ter a força para vencer as dificuldades, e nós vamos seguir perseverando, porque nós sabemos que o nosso esforço sempre será válido. Jefferson, então, dentro desse contexto, são incontáveis as bênçãos e oportunidades que todos recebemos em nosso dia a dia. Muitas das quais, tantas vezes, sobre elas, nem nos damos conta e frustram a nossa alegria de viver. Como despertar nosso sentido apreciativo da alegria de viver? Essa pergunta é bem importante, Vanderlei, porque a grande maioria das vezes nós levamos a nossa vida sem nos dar conta de todas as bênçãos que acontecem no nosso dia a dia. Nós nos damos conta das coisas difíceis que acontecem, mas não nos damos conta, na grande maioria das vezes, de toda a ajuda que Deus nos oferece. E isso acontece não por maldade, mas é porque, em grande parte das vezes, o que nos chama a atenção é a dificuldade, é a dor. Então, se nós estamos caminhando na rua e a gente pisa lá naquela calçada que está do lado e vira o pé, nós já ficamos bravos, nós já questionamos o porquê que acontece isso comigo, por que eu fui pisar lá naquela imperfeição e virei o meu pé, me machuquei e agora estou com dor. Mas
muitas vezes a gente não se dá conta de que nas nossas vidas muitos males são evitados pela ação de Deus. Nós seguimos o nosso dia a dia, muitas vezes com a nossa mente dispersa, desconcentrados, e não nos damos conta dos perigos que estão à nossa volta. Isso é para todos os setores da vida. Em relação às dificuldades de deslocamento, em relação ao trânsito, em relação às relações familiares, em relação ao ambiente do lar. Muitas coisas acontecem conosco, muitas coisas boas, e nós não nos damos conta. E para que nós venhamos nos dar conta dessas circunstâncias, e também é importante, Vanderlei, que aprendamos a ser gratos a Deus por isso, é preciso que nós tenhamos um olhar diferente para as nossas vidas. Aprendendo a entender que tudo aquilo que me acontece, acontece porque é necessário. Deus permite que eu passe, melhor dizendo, por circunstâncias que são adequadas àquilo que eu preciso aprender, àquilo que eu preciso sentir e àquilo que eu preciso vivenciar. Tanto as coisas positivas, as coisas alegres, as coisas felizes, quanto as dificuldades, as dores, os medos, as dúvidas. E se Deus permite que eu passe por essas circunstâncias, entendendo que é importante que eu aprenda algo, eu preciso começar a ver essas circunstâncias com o olhar de quem está estudando, de quem está aprendendo, de quem está, vamos usar um termo que a gente usa aqui no nosso dia, se graduando. Nós, quando mais jovens, falo do meu exemplo, né, Vanderlei? Quando a gente era mais jovem, a gente ia para a escola, a gente ia para a faculdade, fazendo esse esforço, porque na escola eu queria terminar, na minha época era o primeiro grau, depois o segundo grau, agora se fala ensino médio, ensino básico. Depois nós nos esforçávamos para entrar numa faculdade, aqueles de nós que têm essa possibilidade, para que eu me forme em determinada profissão, eu faço um esforço para isso, estou me graduando. Na vida é a mesma coisa. Nós precisamos ter esse esforço para que venhamos aprender, para que venhamos nos graduar perante a faculdade da vida eterna. Para isso, nós precisamos passar por situações que nos ofereçam a oportunidade de aprender. Tal qual as lições da escola, que a professora e o professor ministravam para nós temos no nosso dia a dia as lições que Deus ministra a cada um de nós, de acordo com as nossas capacidades e de acordo com as nossas necessidades. E eu vendo essas dificuldades, essas alegrias, essas coisas boas, essas coisas difíceis, como uma oportunidade de aprender, é mais fácil que assim eu venha viver com alegria e tenha a alegria de viver. Porque sei eu, muito mais do que sei, eu tenho certeza de que tudo isso que me acontece é uma oportunidade que Deus me concede para que eu possa aprender, para que eu possa ser melhor, para que eu possa ser feliz. Tendo essa convicção, eu vou me esforçar, de acordo com o que estiver ao meu alcance, para que eu possa fazer o meu melhor. Eu vou me esforçar por aprender, eu vou me esforçar por corrigir meus erros, eu vou fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance para que eu tenha sucesso nos meus propósitos. E vou me questionar sempre o que Deus tem a me ensinar com isso. Lembrando da passagem de Saulo de Tarso, melhor dizendo, a época Paulo de Tarso, quando encontrou Jesus no caminho que levava a Damasco, a primeira pergunta que Paulo de Tarso fez a Jesus foi: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a pergunta que nós devemos fazer diariamente. Senhor, o que queres que eu faça? Frente às propostas da vida, o que eu preciso aprender? Me ajuda, Senhor, a entender o que queres de mim, para que eu possa oferecer o meu melhor para ti. Dai-me coragem para vencer as dificuldades da vida, dai-me o entendimento para que eu possa entender os teus propósitos. Não me permite, Senhor, que eu venha viver em desânimo, em tristeza, em desarmonia. Dai-me a coragem, a fé e a esperança para que eu possa viver com alegria todos os dias e sempre com gratidão no coração, tendo essa certeza que Deus está comigo, me amparando, me protegendo, me fortalecendo, para que através do meu esforço, para que através do nosso esforço, nós possamos ser melhores e fazer o nosso mundo também se tornar um ambiente bem melhor. Jefferson, nós agradecemos enormemente a contribuição e
dado ao nosso tempo, não vou conseguir retornar a palavra a ti. Nós te agradecemos imensamente a tua participação no programa. E agradecemos aos irmãos que nos prestigiam nesse canal do YouTube. E foi um privilégio estarmos em sua companhia. Até o próximo encontro.